para você, telespectador e telespectadora da Nova Diário do Brasil. Nós estamos começando aí mais uma edição do programa Viva o Voto, este programa que vai muito além das urnas para discutir aí e contribuir com os eventuais problemas e também projetos, soluções, não apenas para Bauru, mas para a nossa região, contribuir também com o nosso estado de São Paulo e, por que não, também abordar temas de abrangência nacional. Nós temos hoje a grata satisfação de receber dois convidados, dois especialistas e gestores da área da saúde. Aqui, ao meu lado, está o ex-reitor da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, o Dr. Pascoal Barretti, que também é médico nefrologista, e também, do meu outro lado, o ex-presidente deixou recentemente a presidência da FAMESP, exatamente para o seu sucessor, que desde junho, do final do mês de junho, assumiu a presidência. E o doutor Antônio Ruglo Júnior também tem uma função muito importante, né, que é de superintendente em saúde da FAMESP. Então nós vamos debater muito assuntos ligados à saúde de Bauru e principalmente aqui dos nossos municípios vinculados ao DRS 6, Departamento Regional de Saúde aqui de Bauru. Doutor Pascoal Barretti, muito obrigado por ter aceito aí ao nosso convite. Ao doutor Ruglo também, muito obrigado por ter aceito e realmente participar de uma forma de contribuir, né, falar um pouco das novas funções, dos novos desafios e também de prestar conta à população da nossa região. Eu começo com o senhor então, doutor Pascoal, muito obrigado por ter aceito aí ao nosso convite e falar, né, desse novo desafio. Na verdade, o senhor já foi presidente da FAMESP, né, por 10 anos até 2015, né, e falar dessa volta agora, depois também de uma outra década, né, falar desse novo desafio à frente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a tradicional FAMESP. Bom, boa tarde, né, a todos que nos assistem, né, a TV Prevê, vamos chamar assim, Diário do Brasil. É uma satisfação muito grande voltar à presidência da FAMESP e encontrar o que a gente encontrou, que era muito diferente de 2005, quando a gente assumiu a FAMESP, né? Em 2005, a FAMESP, fundamentalmente, ela já tinha assumido o Hospital Estadual de Bauru, né? e seu foco principal era a gestão do Hospital das Clínicas de Botucatu. Naquele momento, eu era egresso da presidência e estava deixando a superintendência exatamente para o professor Ruglo, né? Então, a gente tem a satisfação de estar junto há tantos anos, eu, o professor Ruglo, isso é um motivo de grande satisfação. Nós compomos um grupo, né, que o saudoso professor Luiz Barrada Barata, né, que era o secretário de saúde, que fez para nós, né, todas as tratativas para que a gente assumisse o hospital estadual. Ele dizia de um grupo de professores, que eu fazia parte, o professor Ruglo também, que assumiram, dentro da Faculdade de Medicina de Botucatu, a vocação de trabalhar em prol do Sistema Único de Saúde. Isso foi uma grande mudança, né, no direcionamento da fundação, no direcionamento da Faculdade de Medicina, e eu e o Ruglo já estávamos juntos, né, naquela época, trabalhando em prol desse grande projeto. Eu encontro a FAMESP 10 anos depois, muito mais fortalecida. O projeto de Bauru, né, que começou com o Hospital Estadual, seguido o AME de Bauru. E o grande desafio, talvez o maior desafio, eu tive a honra de ter o Ruglo como meu vice-presidente, esse período que eu fui presidente da FAMESP. Nós encontramos um desafio aparentemente quase intransponível, né, que era a assunção da maternidade de Santa Isabel, e mais difícil ainda, a gente dar vida ao hospital de base, né. Então, durante muito tempo a gente relutou com isso, né. Me lembro que um dia eu voltava de São Paulo, liguei para o Ruglo, falei, vamos conversar na sua casa, e nós tomamos a decisão de assumir o hospital de base. A gente já tinha assumido a maternidade de Santa Isabel, com todos os riscos, né, mas também com muita parcimônia, com muito pensamento. Nós compartilhamos isso com o Ministério Público. E ver hoje a FAMESP tão fortalecida no município de Bauru, né, também em outros municípios como Tupã,
Itapetininga, e tão organizada, e tão reconhecida como a grande concessionária do Estado, eu encontro a FAMESP hoje com muito mais facilidade de ser presidente do que em 2005. Né? Isso se deve muito às pessoas que nos sucederam a partir de 2015, particularmente o professor Rulo ficou 10 anos à frente da FAMESP. Só não vou prever que depois que acabar o mandato ele volta à presidência da FAMESP, porque isso seria talvez considerado um continuismo, né? Mas eu acho que compartilhar a gestão do Rulo, eu saí do hospital, ele foi para o hospital, eu saí do hospital, foi para a FAMESP, ele veio para o hospital. Então, a gente compôs, não só eu e o Rulo, outras pessoas, compusemos um grupo realmente que abraçou essa causa do SUS. Quero dizer, de toda essa experiência, a gente pode conversar um pouco do passado, doravante nessa entrevista, mas eu acho que nós trabalhamos por uma causa, né? Eu encontro a FAMESP muito mais preparada, né? Com muito mais prestígio, tanto no ambiente de saúde como na municipalidade. Havia muita dificuldade em entender o papel de uma fundação de Botucatu em Bauru, mas eu acho que isso nos inspira, né? Que sempre é possível superar os desafios. A FAMESP superou o desafio da pandemia aqui em Bauru, né? O Hospital Estadual praticamente ficou um hospital de Covid, né? E é uma satisfação enorme voltar, né? Traçarmos juntos uma gestão de continuidade, né? Eu e o Rulo. A ideia foi trazer para a FAMESP um pouco da experiência adquirida na reitoria e, mais que isso, manter o Rulo, né, à frente dos contratos de gestão, com toda a experiência que ele adquiriu ao longo de anos, né? E a gente continuar contribuindo, né, para o sistema de saúde, tanto local, regional, como o SUS, como um todo. Doutor Rulo, obrigado aí por ter aceito ao nosso convite, ouvindo atentamente aí as palavras de volta à presidência da FAMESP, doutor Pascoal. Acho que fazendo aí realmente prestando conta inicial do reconhecimento do trabalho do senhor até então como presidente, principalmente na última década aí. A gente tem observado que realmente vocês têm pregado muito a questão de fazer uma transição, baseado em muito diálogo, sobretudo. O senhor recentemente, inclusive, também teve o seu trabalho reconhecido aí pela Câmara Municipal de Bauru com o título, né, de cidadão bauruense. Enfim, que retrospectiva, que legado que o senhor acha que foi importante nessa década à frente da presidência da FAMESP? E fala para a gente agora se é que podemos chamar de nova função, né, de superintendente em saúde. Até o doutor Pascoal já adiantou aí que uma das atribuições do senhor vai ser realmente de cuidar dos contratos de gestão e até de firmar novos contratos, enfim, mas quais serão no dia a dia aí as principais atribuições dessa nova função do senhor como superintendente? Bom, pouco antes você falou da retrospectiva, né? O Pascoal já falou alguma coisa. Assim, a gente vem trabalhando, nós somos contemporâneos, praticamente, de faculdade. Ele é mais velho, né? Você é um ano na minha frente, né? Estudamos juntos e a gente entrou junto na parte administrativa, né, da faculdade, do HC de Botucatu, né? Então, nós estamos juntos aí há mais de 40 anos, né? Certo. Acho que sim, 40 anos. Mais não, 40 anos. Mais se contar. Está revelando a idade dele, eu não falei nada. Se contar a faculdade, a graduação, está mais de 40 anos. E realmente, Pascoal lembrou bastante do secretário de Saúde do Estado, o Dr. Barradas, né? O Dr. Barradas, ele tinha uma ideia dos hospitais do Estado que estavam em construção e que terminaram a construção, como o próprio estadual aqui de Bauru, Sumaré, em Campinas e outros hospitais. Ele queria que a universidade participasse da saúde pública da sua região. Certo. Se envolvesse, né, na saúde pública. A universidade sempre foi, e mais no passado, né, agora menos, muito intramuros, né, e não se envolvia com a sociedade.
E ele tinha essa mentalidade de que a universidade tinha que participar dos projetos de governo. E nos chamou, acho que foi para assumir o Hospital Estadual aqui de Botucatu, através de convênio, né, da Faculdade de Medicina com a Secretaria de Estado e interveniência da FAMESP. Nessa época, acho que eu era presidente da FAMESP. É assim. Não, você não é. Não, esse é 2002, né? Você é presidente da FAMESP, é verdade. Olha quanta coincidência. Em 2005, quando eu fui para o HC. Tá certo. Né? E aí a gente acabou assumindo aqui o Hospital Estadual. E depois o Pascoal já citou aqui o AME, também através de convênio, né, da Faculdade de Medicina com a Secretaria, a maternidade e o Hospital de Base. E em 2011, gestão do Pascoal como presidente, ele qualificou a FAMESP como uma organização social. Certo. A Organização Social de Saúde, e essa qualificação permite que a organização faça parceria com o Estado. E a partir de então, o que era convênio começou a virar contrato de gestão, através de chamamento público, mas como a gente já estava aqui trabalhando na saúde pública da região, a gente acabou vencendo esse chamamento público e todos eles viraram contratos de gestão. Certo. Estadual, AME, Base, Maternidade. Tem o Manuel de Abreu também, que a gente também pegou através de um convênio. Depois da reforma foi um contrato de gestão e ele também hoje é contrato de gestão com a FAMESP. E é importante dizer para o telespectador que esse contrato de gestão, obviamente, ele tem metas a serem cumpridas, né? Sim, sim. O contrato de gestão ele é bem, assim, é bem definido o papel, né? Você tem metas a serem cumpridas e você é remunerado se você cumprir a meta. Se você não cumprir a meta, você é descontado. Certo. Então tem que trabalhar rigorosamente, né? Mas se você ultrapassar a meta, você não recebe nada. Trabalhar mais não recebe, trabalhar menos também não recebe. E fala um pouquinho dessa nova atribuição do senhor. O senhor está feliz aí? Obviamente que vocês se conhecem há mais de 40 anos, como foi dito. Enfim, qual vai ser realmente esse papel do superintendente no dia a dia? Então, Mantini, desde que a gente assumiu esses contratos de gestão, eu estou à frente deles. Então, para mim, eu acho assim que eu não vou ter dificuldade em continuar à frente dele. Pelo contrário, eu vou ter mais tempo, né, para cuidar dos contratos e da saúde pública local aqui, e com a ajuda do Pascoal como presidente, e também ex-reitor, eu acho que facilita a negociação com a Secretaria de Saúde e com o governo do Estado. Certo. Agora, aproveitando até a experiência do senhor, né, que foi reitor até recentemente da Unesp, fala da importância realmente das universidades públicas, principalmente, como o Ruglo disse, com essa visão, né, dos últimos anos, aí, de realmente de fazer mais extensão, de fazer todo o trabalho produzido lá, o conhecimento desenvolvido dentro das universidades, vamos falar no plural, né, que temos 3 aí, a USP, a Unicamp e a Unesp, mas especificamente da Unesp, da importância que é realmente fazer com que esses projetos desenvolvidos por meio do conhecimento das universidades públicas seja revertido na ponta para a população. Essa é uma história bastante longa, né, e muito bonita, né, de ser contada, né. Isso reporta ao tempo, queria reportar um pouco a 2001, né, quando eu me candidatei, com forte apoio de um grupo que constituiu o Conselho do Hospital, o Rua fazia parte disso, me candidatei à superintendência do hospital com uma meta muito clara, né? Nós tínhamos que cumprir aquilo que está na Constituição. A Constituição da República prevê que os hospitais universitários compõem o SUS. E havia uma visão dentro da Faculdade de Medicina que não entendia isso como obrigação da universidade. Acho que a gente teve um processo de eleição
para a direção do hospital e da Faculdade de Medicina, contemplava muito essa ideia. A gente precisa entrar definitivamente no SUS, né? E a gente já tinha perdido muito espaço antes, tinha perdido os grandes projetos anteriormente a esse período. Nesse período, e vale aqui dizer, o Hugo foi um dos meus principais assessores, respondia pela área de diagnóstico do Hospital das Clínicas, né, que chamava Divisão Médica Auxiliar. Então, o Hugo e o professor Emílio, que depois foi o primeiro diretor do Hospital Estadual, ele dirigiu o pronto-socorro, então a gente já compunha um grupo que entendia que a universidade tinha que expandir as suas ações dentro do Sistema Único de Saúde. Todas as coisas que aconteceram, e por isso que muitas vezes parece continuismo das mesmas pessoas estarem envolvidas nas mesmas causas, é porque a gente compõe realmente um grupo que sempre acreditou nisso e mudou a trajetória do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Hoje o Hospital das Clínicas é uma autarquia de Estado ligada à Secretaria da Saúde. Isso não teria acontecido se a gente não acreditasse nessa tese. Essa assunção de tantos equipamentos de saúde, né, eu queria lembrar o ano 2010, eu era presidente da FAMESP, o Hugo não era ainda meu vice-presidente, mas o Hugo já cuidava dos AMES, né? Nós inauguramos vários AMES em 2010, né, Tupã, Itapetininga, naquela época ainda Ourinhos, que depois foi revertido. Então, a gente esteve dentro de um projeto que mostrava essa importância da universidade estar muito presente. Recentemente, para encurtar um pouco minha fala, recentemente nós enfrentamos uma pandemia. Né? E eu era reitor da Unesp, né, nesse momento. Né? E eu acho que a Unesp desenvolveu um trabalho durante a pandemia absolutamente exemplar. Cito alguns fatos. Se você olhar as cidades, a Unesp tem 20 de São Paulo e mais 23 cidades. A Unesp ela tinha indicadores, né, de qualidade no enfrentamento da pandemia, de diagnóstico, de tratamento, de resultado e de incidência de casos muito melhor do que o entorno que era a própria cidade. Então, as pessoas que trabalhavam na Unesp de Bauru tinham melhor atendimento do que as pessoas que moravam em Bauru. No Botucatu também, não é uma crítica a Bauru. E assim todas as 24 cidades. Então a Unesp conseguiu, através do seu sistema próprio de saúde, muito mais que isso, né? Foi com base no conhecimento científico, a Unesp desenvolveu mais de 100 projetos de pesquisa, aquilo que chamava o Comitê Covid Científico, Comitê Científico Covid, então vários projetos de pesquisa. Um deles ganhou o mundo, né? Que foi o projeto da vacinação em massa na cidade de Botucatu, dirigido pelo atual diretor da Faculdade de Medicina, o professor Carlos Fortaleza, e com a ajuda do Ministério da Saúde, do CNPq, nós vacinamos em Botucatu mais de 60 mil pessoas num dia só. Um detalhe importante, nenhuma dessas pessoas faleceu de Covid. Pode ter falecido de outra coisa, porque não era vacina para a vida eterna. Mas, então isso aproximou muito a sociedade da universidade, porque uma coisa que só se tinha visto depois da bomba de Hiroshima, que fez 80 anos, a sociedade passou a esperar da universidade e da ciência alguma solução para os problemas tão graves que a gente enfrentou, particularmente nos anos de 2020, 2021 e grande parte de 2022. Então, eu acho que tudo isso tem uma ligação muito forte. Eu acho que talvez pessoas como eu, como a professora Marilza, né, que foi diretora da faculdade quando o Hugo foi pela primeira vez presidente da FAMESP, eu fui pela primeira vez superintendente do hospital, não tivessem enxergado o SUS como uma grande preciosidade do Estado brasileiro, um modelo, né, de atenção à saúde inédito no mundo todo. Né? Os americanos vêm aqui e ficam impressionados, né, com o SUS. Nós temos o maior programa de AIDS do mundo, o maior programa de transplante renal, que é a minha área no mundo. Então, eu acho que se essas pessoas não acreditassem no SUS, e isso não é por acaso que a gente está junto há tanto tempo. Né? A gente acreditou no SUS, estar em Bauru é acreditar no SUS, né? Ter um foco, que agora eu pretendo, com o Hugo mais apto, né, a ficar olhando os contratos de gestão, a olhar para Botucatu, né, que ainda nós temos muito o que fazer na saúde de Botucatu, eu acho que é uma perspectiva extraordinária. Então, a universidade, pela Constituição da República, os seus hospitais fazem parte do SUS. Negar isso, além de negar a Constituição,
é negar a essência, né, do que é um hospital universitário. Ele não é mais um hospital para a gente mostrar para o aluno casos raros para ele aprender. Não, é um hospital integrado ao Sistema Único de Saúde e o aluno vai aprender medicina no mundo real. Né? Certo. Bom, doutor Rogo, o senhor, obviamente, como já experiente gestor também, vai dar continuidade aí a cuidar dos contratos de gestão, até firmar novas parcerias. Hoje a FAMESP aí, né, faz a gestão dos principais hospitais de referência aqui de Bauru, que servem, na verdade, aí praticamente os 68 municípios, que é estadual, o base, a maternidade, que também é referência para 18 cidades da região, o AMI, que é o ambulatório de médico de especialidade, e o Manuel de Abreu. Fala para a gente, até uma oportunidade para o senhor prestar conta aí para a população, quanto é que o Estado hoje repassa para custeio mensal dessas instituições? Quanto é que hoje custa para manter mensalmente esse complexo médico hospitalar sob a gestão da FAMESP? Stantini, eu não atualizei esses números, mas eu sei os números anual. A FAMESP como um todo, incluindo o Hospital das Clínicas de Botucatu, ela teve uma receita de 800 milhões de reais, dos quais vamos tirar aí uns 200 milhões do HC de Botucatu, o resto é o orçamento daqui de Bauru. Cerca de 600 milhões a ano. Então vamos diminuir um pouquinho, que tem o AMI, Tupã e Itapetininga, que são unidades que não gastam muito, mas 500 milhões ano é a receita que tem a FAMESP para fazer a gestão dos hospitais aqui de Bauru. E o senhor considera esse valor suficiente, necessário? Claro que é minha obrigação perguntar quais serão os novos desafios para o senhor buscar fazer com que o Estado continue tenha uma parceria ativa, efetiva. Quais serão as prioridades que o senhor vê? A gente sabe que o estadual, por exemplo, tem um parque tecnológico aí de mais de 20 anos, equipamentos quebram, obviamente, precisam ser trocados, modernizados, inovados, enfim. Como é que o senhor pretende agora, inclusive com o apoio, né, do novo presidente da FAMESP também, que é uma pessoa também articulada e conhecida em todo o estado de São Paulo, até como ex-reitor da Unesp, vocês dois juntos, como é que vocês pretendem realmente sensibilizar o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Eleusis Paiva, o próprio governo que aí está de plantão, para tentar melhorar esses recursos, se é que faltam, né, e talvez até pensando em ampliar serviços? Olha, Mantini, esse governo, não estou falando aqui de política, né? Esse Sim. governo, principalmente o Eleusis, o secretário Eleusis, nos últimos anos não houve investimento no parque tecnológico nesses equipamentos de saúde. E o Eleusis, né, o secretário Eleusis, ele tem feito esse investimento. A gente tem sim atualizado o parque tecnológico, era uma crítica que eu tinha ao modelo, né, porque eles mandam recurso para o custeio, mas não para investimento. Sim. O Eleusis tem investido. E uma outra coisa que a gente mudou um pouquinho nas características da fundação é que a gente tem procurado os políticos como parceiro. A gente não quer fazer política, mas precisamos dos políticos e nem queremos que os políticos nos usem para fazer política, mas precisamos deles. E a gente tem muita emenda. Isso, as emendas parlamentares são importantes. Emendas né? parlamentares, a gente recebe emendas e essas emendas, a maioria delas é para investimento. Certo. Né? Então, a gente troca equipamentos aí através de... A maternidade recebeu ano passado, compramos o ano passado um mamógrafo novo de última geração com recurso de emenda. O político gosta de dar recurso para investimento. Sim. Porque está lá o equipamento, o povo está usando e está vendo, né? Uhum. Então, agora, em questão do custeio, a gente está bem apertado.
Tabela SUS Paulista, vocês não já vem estão... pra gente. Não vem para vocês, né? Não, a tabela SUS Explica isso também para a população. A tabela SUS Paulista está sendo muito interessante para as santas casas, para os filantrópicos, mas nós somos contrato de gestão, não mudou nada na nossa receita. Nada, né? Estão discutindo a possibilidade de incluir as OS? Não vai ter essa... Não está. Não teve nenhuma sinalização nesse sentido? Não teve. Não. Mas assim, com a ajuda do Pascoal aí, do professor Pascoal, a gente precisa se aproximar assim, do secretário de saúde para rever um pouco, né, e reequilibrar as contas em relação ao custeio. Sim. A saúde, ela fica cada dia mais cara. Sim. Porque com o avanço, né, da tecnologia, isso daí custa mais caro. Até pouco tempo atrás, toda a cirurgia, bem simples aqui, para que as pessoas entendam, de vesícula era feita céu aberto, ou seja, cortava. Agora é vídeo, né? Agora é feito por vídeo. Só que custa muito mais caro do que fazer céu aberto. Né? Então, cada dia que passa, mesmo que você faça a mesma quantidade de serviço, devido à qualidade, fica mais caro. Então a gente precisa, sim, discutir o custeio desses hospitais por conta desse avanço na tecnologia na área da saúde. Certo. Bom, a você que está acompanhando o nosso programa, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já para dar continuidade nessa excelente conversa sobre saúde pública. Não saia daí, voltamos já. E nós voltamos aí com mais uma edição do programa Viva o Voto, esse programa que vai muito além das urnas e hoje falando aí num tema super importante, estamos falando aí de salvar vidas humanas. E nada melhor do que conversar com dois especialistas, médicos, Dr. Pascoal, nefrologista, Dr. Ruglo, pediatra, mas também experientes em gestão de saúde pública. Nós voltamos agora, Dr. Pascoal, falando com o senhor, obviamente, a gente acompanhou até seu discurso aí de posse, o senhor falou que realmente agora tem alguns desafios para aproximar mais ainda lá da questão municipal da saúde em Botucatu, o senhor pretende até ficar um pouco mais lá. O que precisa avançar realmente em relação ao município de Botucatu? Bom, nós somos, como o Ruglo mencionou, né, a gente fez parte desse processo, qualificados como OS estadual. Né? E a lei de OS estadual, ela diverge frontalmente das leis de OS municipais. Então, né, ainda que a FAMES tenha pleiteado em Botucatu a sua qualificação com OS municipal, há uma divergência frontal. Por exemplo, a composição do Conselho de um OS municipal prevê, por exemplo, em Botucatu, a participação do secretário da Saúde, do secretário da Fazenda, uma coisa que é absolutamente proscrita nos conselhos das OS estaduais. Então, devido a esse impedimento, a FAMES não teve a oportunidade de disputar alguns espaços na cidade de Botucatu. A gente tem conversado a respeito disso. Existe hoje uma boa vontade muito grande do poder público municipal de alterar essa lei e dar a oportunidade que a FAMESP ocupe mais espaço na gestão dos equipamentos de saúde de Botucatu. Vou citar, a saúde da família, antes era gerenciada por uma fundação ligada à Unesp, e com o tempo ela se inviabilizou, que era a Fundação Uni, e a FAMESP não pôde assumir, né, esse papel exatamente por causa desses impeditivos legais. Aí a saúde da família, como um todo, né, são, 30, 40 unidades que nós temos em Botucatu, foi assumido por uma outra OS de um outro município. Eu acho que o Hospital Municipal de Botucatu está com essa mesma OS, a FAMES não teve a oportunidade de assumir isso. Então, eu acho que hoje existe um ambiente político, né, um ambiente de consenso entre nós, e nós precisamos que o município, né, que parta do município a ideia de modificar essa lei, no mais abertura, não para a FAMESP, para que outras entidades possam
disputar esses espaços, dando mais diversidade para que o município escolha o melhor gestor. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhuma falsa modéstia dizer que o melhor gestor é a FAMESP. Não é porque eu estou aqui, o Hugo está aqui, pela história que a gente tem na FAMESP, mas pela experiência, né, que a FAMESP tem. A FAMESP, ano que vem, completa 45 anos. Né? É uma data extremamente importante. Ela nasceu com uma fundação, foi a primeira fundação da Unesp. Ela nasceu com muita resistência, ninguém sabia direito o que era aquilo, mas aos poucos ela se consolidou como o Hugo foi superintendente do hospital, eu também, como uma fundação que sempre deu ao hospital as condições que ele nunca interrompesse, nunca reduzisse a sua produção nos piores momentos de financiamento, particularmente quando o hospital era financiado pela Unesp, diferentemente de hoje. Então, eu acho que a história que a FAMESP tem a qualifica para ser uma grande gestora da saúde, firmando convênios com o Poder Público Municipal de Botucatu, certamente melhorando, me desculpem, as outras OS, melhorando a qualidade de gestão, não porque eu sou o presidente da FAMESP, mas porque a FAMESP tem uma expertise, né, de 45 anos e mais de 20 anos em contratos de gestão. Então, estou muito animado com essa ideia, uma ideia com a qual a gente comunga, não é uma ideia que eu tenho, é uma ideia de a gente tentar superar um obstáculo. Agora, nós trabalhamos com recurso público. Certo. Nós somos uma fundação que tem compromissos além de Botucatu. Então, todo e qualquer contrato, né, terá que ser muito analisado para que a FAMESP hoje, né, que apesar de todos os desafios, ela atingiu um equilíbrio financeiro, isso deve muito à gestão do professor Hugo, ela não venha mais a ter crises financeiras. Por isso que é importante a gente atacar cada pedaço de qualquer dificuldade. Então, hoje, se tem um problema de financiamento na unidade X em Bauru, vamos atacar esse problema. Né? Já não há possibilidade de retrocesso mais em relação por falta de recurso financeiro, orçamentário, a gente não dá conta da nossa missão. Então, eu estou realmente muito interessado em que a FAMESP ocupe o lugar que lhe cabe, né, no município de Botucatu, que ela venha disputar o AME de Botucatu, que infelizmente nós não conseguimos ser vencedores. A gente já tem a unidade lá do Simão Toro, e acho que se a gente conseguir, né, de corpo e alma, o Hugo em Bauru e outras cidades, eu em Botucatu, eu acho que a FAMESP chega muito perto daquilo que a gente sempre sonhou, nós militantes do SUS, né? Quero fazer um adendo, né, à fala do professor Hugo, extremamente importante, que houve um período, né, na nossa instituição, no complexo, Faculdade de Medicina, HC e FAMESP, período que antecede a minha gestão do HC, que havia muita restrição ao contato com políticos, né? Certo. Na Unesp também, quando eu assumi a reitoria, né? Havia, inclusive, coisas assim inacreditáveis, regras que não poderiam políticos participar de algumas solenidades e tal. Eu acho que a gente rompeu com isso no Hospital das Clínicas, o Hugo deu continuidade, a FAMESP entrou nisso, porque o parlamentar tem que destinar suas emendas para o bem, né? Para a saúde da pessoa, para a educação, para as grandes causas, né? E se ele não for instado, né, por instituições sérias, a gente cria toda essa discussão em torno de emendas. Eu tenho certeza que as emendas que o professor Hugo conseguiu para Botucatu, e que a gente sempre conseguiu também para a Unesp, na minha gestão como reitor e antes, como superintendente, esses foram um recurso público muito bem aplicado. E a gente tem que falar isso para a população numa época que se fala emenda, parece que está falando alguma coisa desairosa, alguma coisa criminosa. Não, as emendas parlamentares destinadas às instituições sérias são de grande valor para a sociedade. E os nossos deputados, ainda que tenham toda essa crítica política, são legítimos representantes da população. Só que a gente tem a obrigação de provocá-los, né? A obrigação de comprometê-los com as boas causas. Né? Até porque das emendas impositivas, 50% tem que ser obrigatoriamente destinadas à área da saúde. Né? Isso é um procedimento muito correto, né? Agora, eu acho que ter inaugurado na FAMESP, na gestão do Hugo, a gente na HC, na Unesp, esse outro modelo de trazer os deputados para as boas causas, acho que é um grande avanço, né, para nós que somos progressistas e acreditamos no Sistema Único de Saúde. Né? Bom, se tem que vencer ainda alguns desafios ou conscientizar um pouco mais o município de Botucatu para eventuais novas e importantes parcerias, vocês têm sido procurados aí pela Santa Casa da vizinha São Manuel e até pelo pessoal da Unicamp, é isso? Não, a questão da Unicamp, eu passei esse problema para o Hugo. Né? A Unicamp, ela tem uma fundação, que era
ela conseguiu se qualificar como OS, ainda seja uma fundação vinculada à Unicamp, conseguiram uma coisa que é muito difícil de acreditar que conseguiria, e sempre foi convênio, né? Então, a Unicamp agora está partindo para os contratos de gestão. Ainda que seja uma universidade notável, né, no ranking ela está acima da Unesp, né, nós somos a 4ª do Brasil, a Unicamp é a 2ª, né, mas a Unicamp, o Hugo conhece muito bem, eu também, fomos contemporâneos dos gestores da Unicamp durante muito tempo. Ela não tem a expertise que a FAMESP tem nos contratos de gestão. E de uma forma muito democrática, muito acadêmica, muito universitária, nós somos procurados pelo Unicamp. Certo. Eu disse, quem tem experiência em contrato de gestão não é o professor Pascoal, é o professor Hugo e a equipe, né? Então, Unicamp... Mais abacaxi para o Hugo? Não, abacaxi. Eu acho que o Hugo tem um excelente relacionamento com os gestores da Unicamp, nós somos contemporâneos em vários momentos. Eu acho que dar essa ajuda para a Unicamp é muito importante, né? E reforça muito uma coisa que a gente viveu na gestão da Unesp, que as 3 universidades atuando juntas, né? Elas são invencíveis, né? Na educação, na ciência, na saúde, né? Então, acho que, ainda que eu tenha dado esse trabalho para o Hugo, eu não conheço dentro do ambiente nosso ninguém mais experiente que a equipe que faz os nossos projetos de contrato de gestão do que a equipe que está hoje aqui em Bauru. Certo, Hugo? Concorda comigo? Doutor Hugo, obviamente que nem a Unesp, nem a FAMESP, né, só trabalha pensando com uma política assistencial, mas também de formar pessoas, de qualificar pessoas, de abrir novos mercados e com essa visão de humanizar cada vez mais a relação? Sim, Mantini. Bom, vocês sabem que eu venho de uma universidade, com a cultura universitária, né? Certo. E a gente trouxe isso aqui para os contratos de gestão, com essa cultura universitária, e nós abrimos parcerias com várias universidades daqui de Bauru, né? Para formar recursos humanos qualificados. Sim. Né? Então, hoje, nos nossos hospitais daqui, nós temos 3 faculdades de medicina, né? Tem a Uninove, a Unilago e a própria USP. Né? Tem faculdade de enfermagem, são vários alunos. Então, nós estamos formando recursos humanos, e aí eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, para você formar recursos humanos na área da saúde, o preceptor, a pessoa que está formando, tem que estar preparada. Sim. Né? Então, ela tem que estar atualizada, preparada. E isso reflete na assistência, né? Porque aí melhora a assistência, a saúde, porque o profissional está atualizado. E a outra coisa que eu chamo a atenção, você forma recursos humanos e muitos desses recursos humanos acabam ficando na região. Né? E isso melhora muito também a saúde e a assistência da região. Né? Porque você está formando o indivíduo, ele fica aqui, ele, né, se especializa aqui, e você tem mais oportunidade, quer dizer, oferece mais pessoas especializadas para o mercado e, consequentemente, melhora a assistência da região. Certo. Posso fazer um adendo, né? Claro. O Hugo propositalmente esqueceu, né? Quando você olha, né, nas definições do que é um hospital de ensino, a primeira regra é ter residência médica, né? O hospital estadual tem residência própria, né? Tem. Né? Não são todos os hospitais básicas, né? Não são os hospitais todos da Rede OS que tem isso. Então, esse é um grande diferencial para o hospital estadual e que qualifica mais essa fala do professor Hugo da necessidade daquelas pessoas que assistem esses residentes estarem cada vez mais aptos, mais preparados. Muitos são egressos da Unesp, Botucatu, muitos têm pós-graduação. Eu acho que isso cada vez cria um círculo muito virtuoso para que se faça melhor assistência, melhor formação de profissionais qualificados no futuro vão fazer melhor assistência. E eu acho que essa conquista da residência médica, o Hospital Estadual Bauru é um hospital de ensino, assim reconhecido pelo Ministério da Educação. É reconhecido pelo MEC. Conhecido como MEC. Né? Olha, eu vou aproveitar a experiência de vocês, médicos experientes também, né? Até para saber também a opinião de vocês aí dessa recente decisão do MEC e do ENAMED. Vamos ter daqui em outubro, né? Avaliação médica, enfim, como é que vocês avaliam
essa proposta, né, essa nova lei do Ministério, e se realmente é importante para melhorar a qualidade de formação do médico. Eu respondo. Vou responder primeiro, porque é mais difícil responder isso. Vou tentar me explicar. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de que essas faculdades sejam avaliadas à faculdade. E se ela não for de qualidade, não for boa, fecha a faculdade. Porque fica um aluno estudando medicina, por exemplo, 6 anos, para depois ele ser avaliado e não passar no exame. Isso daí é um absurdo um negócio desse. Nós temos que avaliar o curso. Se o curso não está bom, fecha. Né? Não fica iludindo pessoas. E foram abertas muitas faculdades aí, que inclusive, foi o que ressaltou, não tem um hospital, escola, não tem nem residência depois. Como é que fica isso? Nem deveria deixar abrir uma faculdade, né? Abre faculdade. Tem uma faculdade próximo da gente aqui, da nossa região, da DRS, que foi aberta recentemente, Faculdade de Medicina, sem nenhum hospital. Misericórdia. Né? E aí está procurando lugar para botar os alunos dela. Né? Complicado. O pastor sabe do que eu estou falando. A abertura de indiscriminada escolas médicas sem uma devida qualificação da estrutura para se formar um curso de medicina, acho um grande risco, né? População. Esse risco não vai ser minimizado por um exame. Não. Em hipótese alguma, a gente não pode acreditar que um exame, né, de qualificação, porque concurso, exame, é uma coisa teórica, né? Sim. Você pode ter um aluno que teve tanto tempo para estudar, porque não teve muito período, não frequentou tanto hospital de ensino, ele pode passar no exame e não ter nenhuma qualificação. O curso médico não se compara ao curso de direito. O curso de direito é um curso teórico, né? Sim. É um curso teórico. Né? E nós temos no Brasil o maior número de faculdades de direito do mundo no Brasil. Então é necessário realmente o exame da ordem da OAB, mas isso é muito diferente do contexto dos cursos de medicina. E não é um curso teórico. O curso de medicina é um curso teórico prático, né? E nos últimos anos, fundamentalmente prático, e tem que ser praticado num hospital com condições e orientadores adequados. É nisso que o país tem que investir, na qualidade dos cursos de medicina. E não você achar que você faz um exame e você resolveu o problema do cidadão. Isso absolutamente não é verdade. O mesmo se diga em relação aos cursos do exterior. Eu tenho recebido residentes que fizeram revalida na minha residência, na Florida, que são muito bons. Certo. Né? Eles fizeram um exame difícil. Né? Então, a gente também não pode dizer, tal país não é bom. Esse exame revalida, se aplicado a essas escolas que o Hugo citou, possivelmente os alunos vão passar. Né? Então, eu acho assim que é uma medida muito reducionista. Você acha que essa é a solução para a gente ter um bom nível de medicina do país? A gente tem que ter um sistema de saúde muito equipado. Nós só investir em áreas vazios que a gente tem de assistência médica, principalmente das regiões do Norte e Nordeste. Né? E agora o problema é que a profissão médica, né? Ainda que quando eu era estudante o Hugo diziam que ela ia ficar uma profissão desprestigiada, ela ainda é uma profissão muito procurada e que tem praticamente desemprego zero. Então ainda você abrir cursos particulares de faculdade de medicina é um excelente mercado. Né? E eu acho que realmente, concordo com o Hugo, a gente não resolve isso com exame de proficiência. Certo. Eu não sei se os senhores têm acompanhado, nas últimas sessões da Câmara, alguns 3 ou 4 parlamentares, pelo menos, da Câmara aqui de Bauru, têm comparado números de leitos hospitalares aqui da nossa região do DRS6 em relação a outras regiões administrativas, né? E na última sessão, mais um parlamentar voltou a tocar no assunto. Ribeirão Preto, por exemplo, que tem lá 26 municípios, população de cerca de 1,5 milhão de habitantes, leitos de enfermaria 1.715, leitos de UTI 328, total de leitos 2.043. Rio Preto, que engloba 102 municípios, praticamente o DRS maior, também com cerca de 1.700.000 habitantes, 1.048 leitos de enfermaria, 218 de UTI. E Bauru, 68 municípios, ligados aqui ao DRS6, cerca de 1.700.000 habitantes, com 706 leitos de enfermaria, 115 de UTI, total de 821. Eles questionam muito que é uma
uma desproporção muito grande, que a nossa região de Bauru tem menos leitos suficientes, e daí eles sempre reclamando da falta de leitos, seja a urgência, emergência, o chamado leito total ou de UTI, enfim, em relação a outras regiões citadas, Ribeirão Preto, São José, Franca, até Marília. Enfim, que avaliação vocês fazem? Realmente nós temos leitos a menos, o que fazer para melhorar, para sensibilizar o Estado, para melhorar essa questão, para equilibrar mais os leitos? Eu acho que esse dado tem um viés aí grave. Né? Se você considerar Botucatu e Bauru como da mesma região, nós temos muito mais de 700 e poucos leitos. Só o Hospital das Clínicas tem 686 leitos. Só as de Botucatu. Se você somar o estadual, ao base, a maternidade, nós ultrapassamos em muito a casa dos 1.000 e poucos leitos. Então, essa não pode comparar a cidade de Bauru com a região de Ribeirão Preto. Certo? Agora, falta, sempre falta. Sempre falta, né? E nós estamos aqui abertos a qualquer proposta que venha melhorar, né, essa distribuição na cidade de Bauru. Vamos lembrar que a USP está abrindo, né, o Hospital das Clínicas. Eu acho que a USP tem que ser cobrada que esse hospital tenha um impacto assistencial grande, porque eu acho que esse número não está correto. Né? Não está correto porque nós estamos falando de RS6. Então você tem que falar dos leitos de São Manuel, você tem que falar dos leitos de Lençóis, os leitos de Botucatu. Botucatu tem a rede privada também, que tem um número considerável de leitos. Mas eu acho que a questão de Bauru, desculpa aí, não estou fazendo qualquer crítica à gestão de saúde de Bauru. Nós temos em Botucatu, em que pese a universidade não estar mais presente, uma rede de atenção primária muito mais organizada que Bauru. Sim. Né? A FAMES não está na atenção primária de Bauru. Né? Então, acho que uma área bem organizada, né? Um AME nós temos aqui, temos em Bauru, não com a mesma qualidade do AME de Botucatu, não com a mesma qualidade do AME de Bauru, ele pode muito, né, desafogar os grandes centros. Né? Hoje a gente tem duas propostas circulando, né, que seria São Manuel querendo nos dar para a gestão 55 leitos para Botucatu e uma possibilidade de assumir o hospital municipal. Então, em Botucatu, que se você pegar o tamanho da cidade, comparando com Bauru, com a quantidade de leitos que talvez não exista no mundo inteiro, também falta leito. Certo? Então, acho que a comparação região Rio Preto, região Ribeirão Preto com região Bauru, não pode deixar de fora as condições que nós temos nos hospitais. Ainda nós temos coisas que não são feitas em Bauru, como transplante, né? Nós temos como a unidade de emergência neurológica. Então, Botucatu desenvolveu muito, inclusive pela nossa aproximação com o SUS. Agora, se houver um diagnóstico que precisa aumentar o número de leito de Bauru, houver uma proposta, certamente o professor Hugo e eu vamos concordar que a FAMES está disposta a assumir, né, mais compromissos, né, desde que guiada por um projeto de gestão sólido do ponto de vista financeiro que não exponha a população. Agora, a gente não pode também fechar os olhos para a evolução que aconteceu. Né? Se a gente reportar o início não vou nem dizer o início, a metade de 2012, nós tínhamos uma maternidade que ia fechar, né? O Hugo sabe como foi difícil. O base tinha 40 leitos abertos. O base tinha 40 leitos abertos. Né? O secretário dizia, eu quero que Bauru saia das páginas policiais na saúde de Bauru. E o trabalho que a Fundação fez no Hospital de Base, aí já era o Hugo que estava à frente, hoje o Hospital de Base nem a gente imaginava, né, que a gente fosse capaz de fazer há 13 anos. Então, assim, eu acho que eu não concordo com essa conta, acho que essa conta tem um viés muito grande, está pensando Bauru cidade, não Bauru região, mas eu acho assim, eu não sei qual é a necessidade de leitos, eu não tenho condições nesse momento de dizer quantos leitos a mais Bauru precisa, não sei quantos a USP vai contribuir com isso, mas eu tenho certeza, né, e vou tomar a liberdade de falar pelo Hugo, que a gente nunca se furtou o desafio de atender a cidade de Bauru. O hospital hoje da USP foi um hospital de campanha, certo? Durante a pandemia, sumido temporariamente pela FAMESP, para que a gente conseguisse dar vazão às internações de Covid. Então, Bauru pode contar com a FAMESP, né? E o Poder Público Municipal, o Poder Público Estadual também podem contar com a FAMESP todo e qualquer desafio. Né? Então, eu acho só que eu quero discordar que nós temos na região da DRC 700 e poucos leitos. Estou errado ou não? Não, realmente tem um viés, Amantinho, porque esse número de leitos que você coloca, um número de Bauru. são só os leitos
administrados pela FAMESP. Certo. O Estado ainda, tudo bem que são leitos mais especializados, mas tem o Centrinho, tem o HC, que está em fase de implantação, e tem até o Lauro de Souza Lima, que não está nessa conta. Sim. Né? E concordo com o Pascoal, a hora que você faz essas contas aí, da DRS6, que tem 1.700.000 habitantes na DRS6, nós temos muito mais do que 600 leitos, porque tem 600 e poucos leitos em Botucatu, somando dá 1.200 leitos. Né? Então, tem um viés realmente aí. Só a FAMESP aqui faz a gestão de 600 leitos, que é esse número que está aí, 100 e poucos leitos de UTI, que é da região, mais assim, da micro-região de Bauru, que são 600, 700, acho que 700 mil habitantes, né? Então tem um viés nessas contas, não estou defendendo o Estado. Tá, não, claro. Repito, se Bauru acha que precisa ter mais leitos aqui e o Estado concordar com isso, a FAMESP está pronta. Está pronta? Está pronta. Tá pronta. Nós pegamos, pode montar mais hospitais aí. Depois do base não tem desafio que a FAMESP não tem desafio maior? Não. Eu queria fazer também um parênteses no que você falou, Pascoal, de quando a gente assumiu o base, ele estava só com 40 leitos funcionando. Completamente sucateado. Não tinha mais, não só por falta de recursos, por falta de condições físicas do próprio hospital, né? E hoje, o base, depois de 12 anos, 13 anos que a gente 12 anos que a gente assumiu, é um hospital que está em pleno vapor, ocupando todos os seus leitos. Certificado, né? Então, certificado. Eu ia terminar falando isso. E certificado. Certo. Doutor Hugo, estamos chegando ao final do programa. De forma bem objetiva, como já novo superintendente, qual seria hoje a prioridade número 1 que o senhor vai trabalhar para avançar a questão aí da gestão da FAMESP, que realmente o senhor entende que é uma demanda que não pode esperar mais? Olha, a gente está trabalhando. Primeiro, eu preciso trabalhar para conseguir um pouco mais de recursos para oferecer mais serviços assim, qualificados, né, para a nossa região. Mas a gente está trabalhando para manter a qualidade do serviço que a gente vem oferecendo, né? E eu tenho trabalhado muito, já há muito tempo, de mudar um pouco o perfil da saúde da região aqui na questão hospitalar, no nível secundário. Certo. Porque, veja, isso seria otimizar o serviço. O hospital, pensa em trauma, era assim, trauma de Bauru ficava no hospital de base, trauma da região de Bauru ia para o hospital estadual. Eu tenho que manter uma equipe 24 horas no hospital de base, uma equipe 24 horas no hospital estadual de ortopedistas, né? Por que não juntar os serviços e otimizar? Hoje, eu tenho uma equipe de ortopedia que faz cirurgias eletivas no hospital estadual e que não precisa estar disponível 24 horas. E está tudo focado no hospital de base. Lá tem, sim, 24 horas de ortopedia, tem 24 horas de neurologia, né? Então, a gente está tentando otimizar esses serviços dentro dos hospitais que a gente faz a gestão. Não é fácil, mas a gente tem trabalhado muito com a DRS, na Secretaria de Saúde, e algumas coisas a gente já mudou. Tá. Doutor Pascoal, gostaria que o senhor, primeiro, desejar boa sorte ao senhor, né, agora como novo presidente, voltando praticamente aí à presidência da FAMESP, e acredito que realmente toda essa articulação, a expertise, a experiência que o senhor tem vai ser muito importante nesse trabalho
de defender aí a política pública de saúde da FAMESP perante aos governos, também aos parlamentares, enfim, o senhor vai ser uma figura que acho que vai conversar mais com a classe política, né, do que fazer a gestão diária, que é uma tarefa mais do Ruglo, né, pelo que eu entendi aqui. Não, a gente vai fazer em Botucatu a gestão diária, né? Sim. Agora, como prioridade, eu vejo que a FAMESP tem que ocupar no município de Botucatu um papel mais relevante do que ela tem apenas no Hospital das Clínicas, né? Manter o apoio incondicional que ela tem dado ao Hospital das Clínicas, né? E também ela crescer, né, no seu impacto regional. Então, acho assim, eu estou absolutamente tranquilo, né, que se tiver como prioridade manter a qualidade que eu encontrei nos contratos de gestão, está de muito bom tamanho e com essa ousadia que o Rui acabou de dizer, que a FAMESP está pronta para novos desafios. Então, assim, a prioridade é assim, enfrentar novos desafios, estar mais presente na política municipal da cidade de Botucatu e contribuir, né, trazer a experiência adquirida na reitoria para somar, né, essa equipe incrível, né, que a FAMESP tem, e cada vez mais a FAMESP cumprir um objetivo que nem de longe, né, quando a gente era aluno e questionava muito a criação da FAMESP, uma vez o nosso querido governador Alckmin falou assim que todo artista tem que ir onde o povo está. E a gente ouvia, né, nas nossas aulas de saúde pública, eu e o Hugo, assim, que a universidade era muito fechada, era um castelo, né, que não se comunicava com a sociedade. E a FAMESP foi muito criticada, né, por ser uma fundação privada, né, em 81, ano que vem 45 anos, e por incrível que pareça, a FAMESP foi esse braço, né, que a universidade, na Faculdade de Medicina, na área de saúde, esse braço que a universidade estendeu para a sociedade. Então, eu acho que a prioridade é trabalhar intensamente que a FAMESP continue fazendo o seu papel no desenvolvimento, na manutenção do SUS. Então, agradecer imensamente aí a visita do Dr. Pascoal, boa sorte ao senhor voltando aí à presidência da FAMESP, agradecer imensamente ao Dr. Ruglo, superintendente, que vai estar mais no dia a dia com nós aqui em Bauru, fazendo a gestão, os contratos de gestão desses hospitais de referência, da qual a FAMESP é responsável, e a você, telespectador, telespectadora, que ficou com a gente até agora em mais uma edição do Viva o Voto, muito obrigado. Esse programa que vai muito além das urnas e hoje com um tema, como vocês observaram aqui, um tema muito importante que é saúde pública. Em breve voltaremos com mais um convidado, mais uma convidada dentro do programa Viva o Voto. Um forte abraço a todos.